Você acredita que um checkmate pode mudar uma vida? Hoje você vai conhecer a história de uma faxineira que foi menosprezada por um empresário poderoso e ouviu o desafio. Se resolver esse checkmate, te nomeio diretora. Antes de começar, me conta, de qual cidade você está assistindo? Deixa nos comentários. Quero te conhecer. Se histórias de magnata X faxineira te inspiram, inscreva-se no canal, ative o sininho e vem descobrir o que aconteceu depois. Dona Célia acordou às 4 da manhã, como fazia todos os dias há 35 anos. Seus dedos calejados alcançaram o despertador antes mesmo que ele tocasse. Aos 62 anos, seu corpo já conhecia a rotina melhor que qualquer relógio. A casa simples no bairro da periferia ainda dormia quando ela preparou o café preto e forte. Olhou pela janela da cozinha e viu as primeiras luzes da cidade se acendendo. Logo pegaria 2 ônibus para chegar ao outro lado da cidade, onde ficava a Corporação Almeida e Filhos, um dos maiores conglomerados empresariais do país. Célia trabalhava como faxineira no último andar do edifício, onde ficavam as salas da diretoria. Era um trabalho que exigia discrição e eficiência. Os executivos mal notavam sua presença enquanto ela limpava, esvaziava lixeiras e mantinha tudo impecável. Naquela manhã de terça-feira, algo diferente aconteceria. Mas Célia ainda não sabia disso enquanto subia no primeiro ônibus lotado, segurando firme sua bolsa surrada e o marmitex com o almoço. Chegou ao edifício às 6h30. O segurança da portaria, seu Joaquim, acenou com um sorriso. Era um dos poucos que a cumprimentava pelo nome. Bom dia, Dona Célia. Mais cedo que o sol, como sempre. Bom dia, seu Joaquim. O trabalho não espera, né? Ela pegou o elevador de serviço até o 23º andar. O corredor silencioso cheirava a móveis encerados. Célia guardou suas coisas no pequeno armário do depósito e vestiu o avental azul. Começou pela sala de reuniões, como sempre. Foi ao passar pela sala do presidente, Otávio Almeida Neto, que algo chamou sua atenção. A porta estava entreaberta, o que era incomum àquela hora. Ele costumava chegar apenas às 9. Célia bateu levemente. Silêncio. Empurrou a porta com cuidado e viu uma cena inusitada. Sobre a enorme mesa de mogno, havia um tabuleiro de xadrez com as peças dispostas em uma posição complexa. Ao lado, um bilhete com letra firme. Encontre a solução até às 10 horas ou considere-se demitido. O.A.N. Célia conhecia aquela assinatura. Otávio Almeida Neto tinha fama de ser implacável com seus diretores. Mas usar xadrez como teste, isso era novidade. Ela se aproximou do tabuleiro. Seu coração apertou ao ver as peças. Há quanto tempo não jogava? 40 anos. Talvez mais? Seu pai, seu Manuel, fora um apaixonado por xadrez. Trabalhava como ferroviário, mas nas horas vagas ensinara Célia e seus irmãos a jogar. O xadrez ensina a pensar, minha filha, dizia ele. Ensina que cada decisão tem consequências. Que o fraco pode vencer o forte se usar a cabeça. Célia era a melhor aluna. Ganhará até alguns torneios na juventude, em clubes modestos do bairro. Mas a vida tinha outros planos. Casou-se jovem, teve filhos, trabalhou em 3 empregos para sustentar a família quando o marido adoeceu. O xadrez ficou no passado, uma memória dourada de outros tempos. Mas algo naquele tabuleiro a magnetizou. Ela reconheceu o padrão. O rei branco estava encurralado, aparentemente sem saída. As peças pretas dominavam o centro. Parecia um checkmate inevitável. Parecia. Célia inclinou a cabeça. Seus olhos, cansados de tantas noites mal dormidas, de repente ganharam um brilho esquecido. Ela viu algo. Uma possibilidade. Um movimento que ninguém esperaria. Não, Célia. Você está aqui para limpar, não para mexer nas coisas dos outros, repreendeu-se em voz baixa. Mas a curiosidade foi mais forte. Ela estudou o tabuleiro por mais alguns minutos, confirmando sua teoria. Então, com dedos trêmulos, tocou o cavalo branco. Se eu mover assim, depois o bispo, e então? O som de passos no corredor a fez pular para trás. Rapidamente, pegou o pano de limpeza e começou a passar nas estantes, como se nunca tivesse parado. A porta se abriu completamente. Otávio Almeida Neto entrou como um furacão, o terno impecável, a gravata perfeitamente alinhada,
o rosto marcado por rugas de preocupação e poder. Aos 58 anos, era um homem que não conhecia a palavra impossível. Ele nem olhou para Célia. Foi direto ao tabuleiro. Ainda está aqui, murmurou, estudando as peças. Aquele incompetente do Rodrigo não teve coragem nem de tentar. Célia continuou limpando em silêncio, mas observava pelo canto do olho. Otávio suspirou pesadamente e afrouxou a gravata. Puxou a cadeira de couro e sentou-se diante do tabuleiro. Célia podia sentir a tensão emanando dele. 30 anos construindo este império, ele falou, aparentemente sozinho. E não consigo encontrar um sucessor digno. Nenhum deles tem visão. Nenhum deles pensa além do óbvio. Célia não sabia se deveria sair discretamente ou continuar limpando. Optou por ficar quieta, polindo a mesma prateleira pela terceira vez. Otávio estudou o tabuleiro por longos minutos. Sua frustração era palpável. Ele mexeu em uma peça, hesitou, voltou atrás. Tentou outro movimento, balançou a cabeça negativamente. Impossível, resmungou. Não há saída. As pretas vencem em qualquer cenário. Foi quando Célia, sem pensar, deixou escapar. Tem sim, senhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Otávio girou na cadeira tão rapidamente que ela quase deu um passo para trás. O que você disse? Sua voz era baixa, perigosa. Célia engoliu seco. Seu coração disparou. O que tinha feito? Devia ter ficado calada. Agora perderia o emprego. Como pagaria o aluguel? Como ajudaria a filha com os netos? Desculpe, senhor, não devia ter falado. Repita o que disse. Não era um pedido. Era uma ordem. Eu disse que tem saída, senhor. Para as brancas. Tem como evitar o xeque-mate. Otávio se levantou lentamente. Seus olhos estudaram Célia pela primeira vez de verdade. Ele a via todos os dias há anos, mas nunca realmente a enxergara. Era apenas mais uma funcionária da limpeza, parte da mobília. Você joga xadrez? A descrença era evidente em sua voz. Jogava, senhor, há muito tempo. Mostre-me. Ele apontou para o tabuleiro. Não era um convite. Era um desafio. Célia hesitou. Seus dedos apertaram o pano de limpeza. Toda sua educação, toda sua experiência de vida dizia para recuar, pedir desculpas e sair. Pessoas como ela não se sentavam à mesa de pessoas como ele. Mas algo naquele tabuleiro chamava por ela. A lembrança do pai, do sorriso orgulhoso quando ela vencia um jogo difícil. A memória de uma época em que ela não era apenas uma faxineira invisível, mas uma pessoa com talento e sonhos. O senhor tem certeza? Sua voz saiu fraca. Mostre-me ou vá embora e nunca mais fale comigo. Célia se aproximou lentamente. Suas mãos, calejadas de esfregar tantos pisos, tocaram o cavalo branco com uma delicadeza surpreendente. Aqui, senhor. O cavalo vai para esta casa. Ela moveu a peça. Parece que não faz sentido, porque deixa o rei ainda mais exposto. Mas é uma armadilha. Otávio se inclinou, os olhos fixos no tabuleiro. Célia continuou. As pretas vão pensar que é um erro. O movimento lógico dela seria avançar a torre aqui. Ela apontou sem tocar. Mas então o bispo branco se move assim, e de repente o cavalo que parecia perdido cria um garfo, atacando o rei e a rainha pretos simultaneamente. Ela traçou a sequência com o dedo, sem mover as peças. As pretas precisam salvar o rei, perdem a rainha. E depois disso, as brancas viram o jogo. Em 12 movimentos, é xeque-mate para as brancas. Otávio ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos iam do tabuleiro para Célia, de Célia para o tabuleiro. Ele testou a sequência mentalmente, e seu rosto foi mudando gradualmente de descrença para surpresa, de surpresa para admiração. Meu Deus, sussurrou. Está certo. Está absolutamente certo. Ele riu, um som genuíno. 3 mestres de xadrez analisaram esta posição ontem. Todos disseram que era impossível. E você? Ele parou, realmente olhando para ela pela primeira vez. Como você se chama? Célia, senhor. Célia Monteiro dos Santos.
Quanto tempo você trabalha aqui, Célia? 23 anos, senhor. 23 anos. Otávio sentiu uma pontada de algo que poderia ser vergonha. 23 anos aquela mulher trabalhava sob seu teto, e ele nunca soubera seu nome. Onde você aprendeu a jogar assim? Com meu pai, senhor. Ele dizia que o xadrez era a única herança que podia nos deixar. Conhecimento que ninguém pode roubar. Seu pai era um homem sábio. Otávio voltou a se sentar, mas desta vez, indicou uma cadeira para Célia. Ela hesitou antes de se sentar na ponta, desconfortável. Me diga, Célia, você joga regularmente? Não, senhor. Faz 40 anos que não toco em um tabuleiro. A vida levou por outros caminhos. Otávio ficou em silêncio, processando. 40 anos sem jogar e ainda conseguia ver uma solução que 3 mestres haviam perdido. Isso não era sorte. Era talento puro, bruto, preservado pelo tempo como uma pedra preciosa enterrada. Sabe por que montei este problema? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. Célia balançou a cabeça. Estou procurando um sucessor. Alguém que possa assumir a diretoria estratégica da empresa. Nos últimos 6 meses, testei cada um dos meus vice-presidentes, gerentes seniores, diretores. Todos falharam. Ele apontou para o tabuleiro. Porque todos pensam da mesma forma. Formação nas mesmas universidades de elite, mesmos cursos de MBA, mesmos consultores caros ensinando as mesmas estratégias. Ele se levantou e foi até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Sabe o que está matando esta empresa, Célia? Não é a concorrência. Não é a economia. É a falta de pensamento original. Todos à minha volta repetem o que aprenderam em manuais. Ninguém consegue ver além do óbvio. Ele se virou para ela. Você viu. Em minutos, viu o que eles não conseguiram em horas. Célia não sabia o que dizer. Aquilo tudo parecia um sonho estranho. Daqui a pouco acordaria e estaria no ônibus indo para o trabalho. Senhor, eu só resolvi um problema de xadrez. Isso não significa. Significa tudo. Otávio interrompeu, sua voz voltando ao tom autoritário. O xadrez é estratégia pura. É ver padrões onde outros veem caos. É sacrificar uma peça para ganhar o jogo. É exatamente o que preciso em minha diretoria. Ele deu alguns passos, claramente tomando uma decisão. Célia, vou fazer uma proposta. Na verdade, não é uma proposta. É praticamente uma ordem. Célia segurou firme os braços da cadeira. Quero que você assuma a diretoria de estratégia desta empresa. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Célia podia ouvir o próprio coração batendo. Ela esperou pela risada, pela revelação de que era uma piada cruel. Mas Otávio estava completamente sério. Senhor, isso é impossível. Eu sou faxineira. Não tenho faculdade. Não sei usar computador direito. Você tem algo que nenhum diploma pode ensinar. Visão. Estratégia natural. Capacidade de ver soluções onde outros veem problemas. Ele voltou à mesa e apoiou as mãos nela, inclinando-se para frente. Tudo o resto pode ser aprendido. Mas os outros diretores, eles nunca vão me respeitar. Nunca vão aceitar. Eles não precisam aceitar. Precisam obedecer. Otávio sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Além do mais, será um teste. 3 meses. Se você provar que pertence a esta sala, fica. Se não provar. Ele deu de ombros. Bem, pelo menos tentou. Célia sentiu uma onda de emoções. Medo, excitação, descrença, esperança. Como explicaria isso aos filhos? Aos netos? Como ela, uma mulher simples que nunca entrou em uma universidade, poderia dirigir uma corporação? Senhor, isso é loucura. A melhor decisão que já tomei foi considerada loucura, Otávio respondeu. Quando eu disse que ia expandir para o mercado asiático, todos disseram que eu estava louco. Quando comprei aquela fábrica falida e transformei em nossa unidade mais lucrativa, disseram que eu estava louco. Ele se endireitou. Talvez eu esteja. Mas meu instinto raramente me falha.
E meu instinto diz que você tem o que preciso. Célia respirou fundo. Pensou no pai, em suas palavras sobre o xadrez. Pensou nos filhos, nos netos, em todas as oportunidades que ela nunca teve. Pensou em quantas vezes se sentiu invisível, ignorada, subestimada. E se eu falhar? Então falhará. Mas e se não falhar? E se você for exatamente o que esta empresa precisa? Ela olhou para suas mãos. Mãos que esfregaram pisos por décadas. Mãos que criaram filhos. Mãos que, muito tempo atrás, moveram peças de xadrez com confiança e habilidade. Está bem, ela disse, sua voz quase um sussurro. Vou tentar. Ótimo. Otávio pegou o telefone. Sandra, cancele todos os meus compromissos da manhã. E peça ao RH para subir imediatamente. Ele desligou e olhou para Célia. A partir de agora, você não é mais parte da equipe de limpeza. É diretora de estratégia da Almeida e Filhos. Seu salário será compatível com o cargo. Terá assistentes, orçamento, uma sala neste andar. Célia sentiu tontura. Diretora. Ela era diretora. Existe uma condição, Otávio continuou. Isso fica entre nós por enquanto. Quero ver como os outros diretores reagem sem saberem sua história. Será um teste para eles também. Mas eles vão descobrir. Eventualmente. E daí? Se você provar seu valor, a história não importa. Se não provar, bem, confirmarão seus preconceitos de qualquer forma. Os próximos dias foram um turbilhão. Célia foi levada ao RH, onde uma mulher eficiente e fria a bombardeou com documentos para assinar. Contrato de trabalho, termos de confidencialidade, cadastro de benefícios. Ela mal conseguia processar tudo. Depois, foi levada para comprar roupas apropriadas. Uma consultora de imagem escolheu ternos femininos, blusas de seda, sapatos de salto. Célia se sentiu desconfortável em todas as peças, mas a consultora insistiu que ela precisava parecer o cargo. No terceiro dia, Célia foi oficialmente apresentada na reunião de diretoria. A sala de conferências no 23º andar era intimidadora, mesa enorme de vidro, cadeiras de couro, vista panorâmica da cidade. Quando ela entrou com Otávio, todos os olhares se voltaram para ela. Eram 5 diretores, todos homens, todos de meia idade, todos com expressões entre curiosidade e desaprovação. Senhores, Otávio anunciou, apresento Célia Monteiro dos Santos, nova diretora de estratégia. O silêncio foi gélido. Rodrigo Tavares, o diretor financeiro, foi o primeiro a falar. Com todo respeito, Otávio, nunca ouvi falar dessa pessoa. Qual é seu background? MBA onde? Experiência prévia em qual empresa? Célia tem qualificações únicas, Otávio respondeu, evasivo. Qualificações que nenhum de vocês demonstrou ter. Isso é ridículo, Paulo Mendes, diretor comercial, interveio. Não podemos simplesmente trazer alguém da rua para. Cuidado com suas palavras, Paulo. A voz de Otávio era aço. Célia foi selecionada pessoalmente por mim. Questioná-la é me questionar. O clima na sala ficou ainda mais tenso. Célia queria desaparecer. Sentiu que todos podiam ver através de seu terno novo, ver a faxineira que ela realmente era. Senhores, ela falou, surpreendendo a si mesma. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Entendo o ceticismo de vocês. Não sou do mundo corporativo de vocês. Mas estou aqui para aprender e contribuir. Peço apenas uma chance de provar meu valor. Fernando Lopes, diretor de operações, sorriu de forma condescendente. Que inspirador! Mas estratégia corporativa não é lugar para experimentos. Estamos falando de milhões em jogo. Exatamente, Otávio cortou. Milhões que vocês têm deixado na mesa por falta de visão. Célia, sente-se. Ele indicou uma cadeira. Célia se sentou, sentindo todos os olhares pesados sobre ela. A reunião prosseguiu, discutindo números, mercados, concorrentes. Célia tentou acompanhar, mas muito do jargão corporativo era estrangeiro para ela. Fluxo de caixa, EBITDA, market share, stakeholders, palavras que ela ouvia mas não entendia completamente. Ela ficou em silêncio a maior parte do tempo, observando.
E foi observando que começou a notar padrões. Notou que Rodrigo sempre discordava de Paulo, não por razões estratégicas, mas por rivalidade pessoal. Notou que Fernando falava muito, mas dizia pouco. Notou que todos evitavam contrariar Otávio diretamente, mas sabotavam sutilmente suas ideias depois. Era como um jogo de xadrez. Cada um protegia seu território, fazia alianças temporárias, planejava ataques disfarçados. Não era tão diferente do tabuleiro, afinal. Quando a reunião terminou, 2 horas depois, Célia estava exausta. Otávio a chamou à sua sala. E então? Primeiras impressões? Célia hesitou. Devia ser honesta, mas ele estava pedindo sua opinião, não era? Eles não trabalham juntos, ela disse finalmente. Cada um está jogando seu próprio jogo. É como ter 5 cavalos puxando em direções diferentes. Otávio sorriu. Exatamente. E você percebeu isso em uma reunião. Eles trabalham juntos há anos e não conseguem ver isso. Ele se inclinou. Esse é seu primeiro projeto, Célia. Descubra por que esta empresa está estagnada. Não quero relatórios bonitos ou apresentações em PowerPoint. Quero a verdade, nua e crua. Como vou fazer isso? Não tenho acesso a. Agora tem. Terá acesso a tudo. Todos os departamentos, todos os relatórios, todos os dados. Ele deu a ela um cartão. Seu acesso total. Use com sabedoria. Célia pegou o cartão. Seu nome estava impresso. Célia Monteiro dos Santos, diretora de estratégia. Nas semanas seguintes, Célia se jogou no trabalho com determinação que ela mesma não sabia possuir. Chegava cedo, hábito dos tempos de faxineira, e saía tarde. Sua nova assistente, Mariana, uma jovem recém-formada, a ajudava a navegar pelos sistemas da empresa. Dona Célia Mariana chamava, sempre respeitosa, precisa aprender a usar o Excel. É essencial. Me ensina, filha. Tenho tempo. E ela tinha. Noites em casa, depois de jantar com a família, Célia estudava. Assistia vídeos no YouTube sobre conceitos de negócios. Lia artigos. Perguntava tudo a Mariana, que inicialmente ficou surpresa com o nível básico das perguntas, mas logo se tornou uma aliada leal. O que Célia fazia, diferente de todos os outros, era ir aos lugares. Não ficava apenas em sua sala lendo relatórios. Ela descia aos andares inferiores, conversava com supervisores, com funcionários da linha de produção, quando visitava as fábricas, com atendentes de call center. A senhora é diretora? Perguntavam, surpresos. Diretores não desciam. Sou. E quero ouvir o que vocês têm a dizer. E ela ouvia. Ouvia sobre processos ineficientes, sobre ideias que nunca chegavam aos superiores, sobre problemas que todos conheciam mas ninguém resolvia. Foi em uma dessas visitas que ela descobriu algo crucial. A empresa tinha um processo de aprovação de compras tão burocrático que pequenas aquisições necessárias levavam meses para serem aprovadas. Enquanto isso, grandes contratos com fornecedores superfaturados eram aprovados rapidamente porque sempre foi assim. Célia levou isso a Otávio. Senhor, descobri algo. Estamos perdendo dinheiro não por gastar demais, mas por gastar errado. Ela montou uma apresentação, com muita ajuda de Mariana, mostrando como reorganizar o processo de compras poderia economizar milhões por ano. Apresente isso na próxima reunião de diretoria, Otávio ordenou. Célia sentiu o estômago revirar. Apresentar? Para aqueles homens que mal disfarçavam o desdém? Mas ela preparou. Ensaiou. E quando chegou o dia, entrou na sala com as pernas tremendo mas a voz firme. Senhores, identifiquei uma oportunidade significativa de economia. Rodrigo revirou os olhos. Paulo bocejou ostensivamente. Mas Otávio gesticulou para ela continuar. Célia apresentou suas descobertas. Mostrou números, exemplos concretos, projeções. Quando terminou, esperou. Isso é simplista demais, Rodrigo disse finalmente. Você não entende a complexidade das nossas operações. Explique-me então, Célia respondeu calmamente. Não é meu trabalho educar você sobre o básico de... Rodrigo, Otávio interrompeu, sua voz perigosamente baixa. Se você discorda da proposta de Célia, apresente argumentos concretos.
Desqualificações pessoais não interessam. Rodrigo emudeceu, mas o ressentimento em seus olhos era palpável. Fernando Lopes, no entanto, estava estudando os números. Na verdade, disse lentamente, há mérito aqui. Eu mesmo já questionei alguns desses processos no passado. Por que nunca propôs mudanças então? Otávio perguntou. Fernando não respondeu. A resposta era óbvia, porque era mais fácil deixar como estava. Implementaremos a proposta de Célia como piloto, Otávio decidiu. 3 meses de teste. Rodrigo, você coordenará com ela. Mas não é uma discussão. Após a reunião, enquanto Célia voltava para sua sala, Paulo a abordou no corredor. Você acha que é muito esperta, não é? Ele disse baixo, venenoso. Chegando aqui e querendo mudar tudo. Não sei que truque usou para enganar o velho, mas não vai durar. Não usei truque nenhum, Célia respondeu, encontrando seus olhos. Apenas fiz meu trabalho. Seu trabalho, ele riu amargamente. Todos nós sabemos qual era seu verdadeiro trabalho aqui. Célia sentiu o golpe. Eles sabiam. Claro que sabiam. Em uma empresa, segredos assim não duravam muito. É verdade, ela disse calmamente. Eu era faxineira. Limpei esta empresa por 23 anos. Conheço cada canto, cada pessoa. Talvez seja por isso que vejo coisas que vocês, de suas salas altas, não conseguem ver. Ela passou por ele, cabeça erguida, mas por dentro estava tremendo. Agora todos saberiam. Seria humilhada publicamente. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. A nova diretora era a ex-faxineira. As reações variaram de incredulidade à indignação, de pena à curiosidade. Célia sentiu o peso dos olhares. Nos corredores, as conversas paravam quando ela passava. Na sala dos diretores, o clima era gélido. Ela pensou em desistir. Uma noite, em casa, desabou em lágrimas. Mãe, o que foi? Sua filha, Ana, perguntou preocupada. Eu não sirvo para aquilo, filha. Eles todos sabem. Todos me olham como se eu fosse uma fraude. E você é? O quê? Uma fraude. Você enganou alguém? Mentiu sobre suas capacidades? Não, mas... Então que se danem, Ana disse, firme. A senhora trabalhou a vida inteira. Criou 3 filhos sozinha quando papai ficou doente. Colocou todos nós na escola. Nunca reclamou, nunca desistiu. E agora tem vergonha de onde veio. Célia olhou para a filha, vendo a força que ela mesma havia plantado ali. Vó, seu neto Lucas, de 12 anos, que ouvia tudo, se aproximou. Lembra quando me ensinou a jogar xadrez? Você disse que o jogo não termina quando parece que você perdeu. Termina quando você desiste. Célia abraçou o neto, sentindo as palavras ecoarem. Não desistir. Seguir em frente. No dia seguinte, ela voltou ao trabalho com renovada determinação. Se queriam julgá-la por seu passado, que julgassem. Mas ela provaria seu valor com ações, não palavras. A implementação piloto de sua proposta começou. Rodrigo, forçado a cooperar, tentava sabotar sutilmente. Mas Célia aprenderá. Ela documentava tudo, mantinha Otávio informado, trabalhava diretamente com as equipes de implementação. Em 6 semanas, os primeiros resultados começaram a aparecer. Economia de 15% nos custos operacionais da divisão piloto. Processos que levavam meses agora eram resolvidos em semanas. Otávio convocou uma reunião especial da diretoria. Os resultados do projeto piloto de Célia superaram as expectativas. Expandiremos para toda a empresa. Rodrigo estava vermelho. É cedo demais para... Os números não mentem, Rodrigo. Diferente de pessoas. O tom de Otávio era cortante. Célia, parabéns. Continue. Foi então que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Uma semana depois, Célia estava em sua sala revisando relatórios quando Mariana entrou, pálida. Dona Célia, precisa ver isso. Era um e-mail interno, vazado acidentalmente para ela. De Rodrigo para outros diretores. Nele, Rodrigo propunha sabotar o projeto de Célia, manipular números,
criar problemas que pudessem ser atribuídos a ela. Precisamos tirá-la antes que o velho Otávio decida que não precisa mais de nós, o e-mail dizia. Célia sentiu raiva. Raiva pura, do tipo que raramente sentirá na vida. Toda a humilhação, todo o desrespeito, todas as olhadelas de desprezo, tudo veio à tona. Ela podia levar isso a Otávio. Rodrigo seria demitido na hora. Mas seria a coisa certa a fazer? Célia pensou. Em xadrez, você não vence destruindo todas as peças do adversário. Vence colocando o rei em xeque-mate. E às vezes, o movimento mais poderoso é aquele que seu oponente não espera. Ela chamou Mariana. Agenda uma reunião com Rodrigo. Privada. Minha sala. Tem certeza? Depois desse e-mail. Tenho certeza. No dia seguinte, Rodrigo entrou em sua sala com ar de superioridade, claramente esperando algum pedido de ajuda que pudesse recusar. Rodrigo, obrigada por vir, Célia começou, indicando uma cadeira. Café. Ele franziu a testa, desconfiado. Não. O que você quer? Célia se sentou atrás da mesa. Quero entender por que me vê como inimiga. Não sei do que está falando. Sei do e-mail. Ela viu o rosto dele empalidecer. Mas não vou a Otávio. Não ainda. Está me ameaçando? Não. Estou oferecendo uma alternativa. Célia abriu uma pasta. Revisei os relatórios financeiros dos últimos 5 anos. Você é brilhante, Rodrigo. Suas estratégias fiscais salvaram milhões à empresa. Sua reestruturação de dívida em 2023 foi genial. Ele piscou, surpreso. Você estudou meu trabalho? Claro. Você é diretor financeiro. Seu trabalho importa. Ela se inclinou para a frente. Mas você está tão ocupado me combatendo que não está fazendo esse trabalho brilhante agora. Por quê? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava diferente, menor. Porque tenho 48 anos e trabalhei 20 anos para chegar aqui. E então você aparece do nada e Otávio te trata como se fosse a salvação da empresa. Ele olhou para ela. Como isso é justo? Não é, Célia disse simplesmente. Nada disso é justo. Não foi justo eu trabalhar 23 anos e ser invisível. Não é justo você se sentir ameaçado agora. Mas nós dois podemos ficar presos na injustiça, ou podemos trabalhar juntos. Trabalhar juntos, ele repetiu, cético. Meu projeto de redução de custos está gerando economia. Imagine se combinássemos isso com suas estratégias financeiras. Imagine o impacto. Ela deslizou alguns papéis pela mesa. Tenho ideias, mas preciso de alguém que entenda os números profundamente. Preciso de você. Rodrigo pegou os papéis, leu, e ela viu algo mudar em seu rosto. Interesse. Desafio intelectual. Isso poderia funcionar, ele murmurou. Se ajustarmos aqui e aqui. Eles trabalharam por 2 horas. Quando Rodrigo saiu, não eram amigos. Mas talvez, apenas talvez, não fossem mais inimigos. Os meses seguintes foram transformadores. Célia e Rodrigo apresentaram uma proposta conjunta que revolucionou a estrutura de custos da empresa. Paulo, vendo o sucesso, pediu para colaborar em estratégias comerciais. Até Fernando começou a respeitar as análises de Célia. Mas o verdadeiro teste veio quando a empresa enfrentou uma crise. Um dos principais clientes, responsável por 30% da receita, ameaçou cancelar o contrato devido a problemas de qualidade. A reunião de emergência foi tensa. Todos tinham soluções: baixar preços, oferecer descontos, reestruturar o contrato. Estamos pensando errado, Célia disse de repente. Todos olharam para ela. O problema não é preço. É confiança. Eles não confiam mais que podemos entregar qualidade. Descontos só confirmam que nosso produto vale menos. E qual é sua solução mágica? Paulo perguntou, mas sem o veneno de antes. Convidamos o CEO deles para passar uma semana aqui. Não em salas de reunião. Na fábrica, no chão de produção. Mostramos exatamente o que estamos fazendo para corrigir os problemas. Transparência total. Isso é insano, Fernando disse. Nunca se faz isso.
É expor nossas fraquezas. Nossa fraqueza já está exposta. Eles já sabem dos problemas, Célia respondeu. Mas não sabem que levamos a sério. Mostrar o processo de correção demonstra comprometimento. Otávio bateu na mesa. Faremos isso. Célia, você coordena. A semana com o CEO cliente foi estressante. Mas Célia fez exatamente o que prometeu. Mostrou tudo. Os problemas, as soluções sendo implementadas, as mudanças nos processos. Ela levou o CEO para conversar com operadores de máquina, com supervisores de qualidade, com todos os níveis. Nunca vi um diretor fazer isso, o CEO comentou no último dia. Geralmente só querem me vender sonhos em PowerPoint. Não tenho sonhos para vender, Célia respondeu honestamente. Só compromisso de fazer certo. O contrato foi renovado, com aumento de volume. Quando a notícia se espalhou pela empresa, Célia sentiu algo mudar. O respeito em olhares que antes continham desprezo. Cumprimentos nos corredores que antes eram silêncios desconfortáveis. Seu Joaquim, o segurança, a parou um dia. Dona Célia, todo mundo está falando da senhora. Dizem que a senhora é a melhor coisa que aconteceu a esta empresa em anos. Célia sorriu. Exagero, seu Joaquim. Não é não. A senhora dá esperança para gente como nós. Mostra que podemos ser mais. Essas palavras a acompanharam por dias. Esperança. Era isso que ela representava para muitos. Os 3 meses de teste passaram rapidamente. Chegou o dia da avaliação final. Otávio convocou todos os diretores, e pela primeira vez, alguns vice-presidentes. Senhores, ele começou, há 3 meses, trouxe Célia como diretora de estratégia. Muitos questionaram minha decisão. Alguns abertamente, outros em sussurros que chegaram aos meus ouvidos. Célia sentiu o estômago apertar. Era o fim? Depois de tudo, seria demitida? Hoje, Otávio continuou. Apresentarei os resultados. Sob liderança de Célia, implementamos mudanças que geraram economia de 23 milhões em 3 meses. Recuperamos nosso principal cliente. E mais importante, mudamos a cultura desta empresa. Ele olhou diretamente para Célia. Você me provou errado, Célia. O coração dela despencou. Eu pensei que você levaria 6 meses para se adaptar. Você levou 6 semanas. Pensei que precisaria de apoio constante. Você se tornou autônoma em 1 mês. Pensei que enfrentaria resistência que a quebraria. Você transformou inimigos em colaboradores. Ele sorriu. Célia Monteiro dos Santos, você não é apenas confirmada como diretora de estratégia. É promovida a vice-presidente de estratégia e inovação. E passará a fazer parte do conselho executivo. O silêncio na sala foi quebrado por um aplauso. Surpreendentemente, foi Rodrigo quem começou. Depois Fernando. Depois todos. Célia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não eram de tristeza. Eram de realização, de validação, de um caminho que parecia impossível mas se tornou real. Mas a jornada estava longe de terminar. Nos meses seguintes, como vice-presidente, Célia enfrentou desafios ainda maiores. Havia reuniões com investidores, negociações com parceiros internacionais, decisões que afetariam milhares de empregos. Um dia, Otávio a chamou em sua sala. Célia, preciso te contar algo. O tom dele era sério. Ela se sentou, preocupada. Estou doente. Câncer. Estágio avançado. Célia sentiu o mundo parar. Senhor, há tratamento. Mas mesmo no melhor cenário, não tenho muitos anos. Ele suspirou. Por isso preciso acelerar os planos de sucessão. O senhor tem filhos? Tenho. 2 filhos que não têm interesse real na empresa, apenas na herança. E uma filha que é brilhante mas escolheu outra carreira. Ele olhou para ela intensamente. Você entende o que estou dizendo? Senhor, não posso. Presidir esta empresa? Por que não? Você já provou tudo o que precisava provar. Mas há pessoas mais qualificadas, com mais experiência. Experiência. Otávio riu amargamente.
Experiência é o que criou a estagnação que quase matou esta empresa. Você trouxe visão, trouxe humanidade, trouxe resultados. Célia levantou e foi até a janela. Lá embaixo, a cidade se estendia. Tantas pessoas, tantas vidas. Todas afetadas pelas decisões tomadas naquele prédio. Tenho medo, ela admitiu. Bom, medo significa que você entende a responsabilidade. Otávio se aproximou. Não estou pedindo que decida agora. Apenas pense. E enquanto isso, vou te preparar. Vou te ensinar tudo o que sei. E ele cumpriu. Pelos meses seguintes, Otávio pessoalmente mentorou Célia. Levou-a a reuniões do conselho, a negociações complexas, a eventos onde ela conheceu outros CEOs, ministros, pessoas de um mundo que antes era tão distante quanto as estrelas. Célia absorvia tudo, mas mantinha sua essência. Nunca parou de visitar o chão de fábrica, nunca parou de ouvir os funcionários, nunca esqueceu de onde veio. Foi em uma dessas visitas que encontrou Dona Maria, uma das faxineiras mais antigas. Dona Célia. Olha só quem é. Vi a senhora na revista de negócios. Oi, Maria. Como vai? Bem, bem. Mas o pessoal da limpeza queria falar com a senhora, se puder. Célia foi encontrar a equipe de limpeza. Eram 15 pessoas, a maioria mulheres de meia idade ou mais. Dona Célia, uma delas começou, a gente queria agradecer. Agradecer? Por quê? Porque a senhora mostrou que a gente importa, que não somos invisíveis. A mulher limpou uma lágrima. Minha filha viu a senhora na TV. Ela tem 12 anos. Disse que quando crescer, quer ser como a senhora. Alguém que não desiste. Célia abraçou cada uma delas, sentindo o peso e o privilégio do que representava. Mas nem tudo eram flores. A rivalidade dentro da empresa ainda existia. E havia aqueles que nunca aceitariam uma ex-faxineira em posição de poder. Um dia, durante uma apresentação para investidores importantes, um deles a interrompeu. Senhora Santos, com todo respeito, sua história é inspiradora. Mas investidores precisam de mais que inspiração. Precisam de competência técnica. Você pode explicar suas projeções de crescimento usando análise de regressão multivariada. Era uma emboscada. Uma tentativa de humilhá-la publicamente. A sala ficou em silêncio. Todos esperavam ver Célia falhar. Ela respirou fundo. Posso. Mas primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. O senhor sabe jogar xadrez? O investidor franziu a testa. Jogo. Por quê? Porque negócios são como xadrez. Posso decorar todas as aberturas clássicas, todas as defesas, todos os movimentos. Mas se não souber ler o oponente, se não souber adaptar, se não souber quando sacrificar uma peça para ganhar o jogo, todo conhecimento técnico é inútil. Ela abriu seu laptop. Minhas projeções usam sim análise multivariada. Mas também usam algo que nenhum algoritmo tem, compreensão humana do mercado. Deixe-me mostrar. A apresentação que seguiu foi magistral. Célia combinou dados técnicos com insights práticos, mostrando não apenas o que e o quanto, mas o porquê, algo que muitos analistas esqueciam. Quando terminou, o investidor que a desafiara assentiu lentamente. Impressionante. Eu subestimei a senhora. Muita gente faz isso, Célia respondeu com um sorriso pequeno. Eu conto com isso. A sala riu, e a tensão se dissipou. Depois da reunião, Otávio a puxou de lado. Você está pronta. Pronta para quê? Para ser CEO. Ele entregou um envelope. Amanhã, anunciarei minha aposentadoria por motivos de saúde. E nomearei você como minha sucessora. Mas, tão rápido. Os acionistas. Os acionistas veem resultados. E você entregou. Haverá resistência, sim. Mas você sabe lidar com isso agora. Naquela noite, Célia não dormiu. Ficou sentada na cozinha de sua casa, olhando o velho tabuleiro de xadrez do pai. Quanto tempo desde aquela manhã em que tudo começou? Quanto tinha mudado? Não consegue dormir, mãe. Ana apareceu na porta, pensando no amanhã. Vai aceitar? Ainda não sei. É tanta responsabilidade, Ana.
Milhares de pessoas dependem da empresa. E se eu falhar? Ana sentou ao lado da mãe. E se não falhar? Mãe, a vida inteira a senhora fez o que ninguém esperava. Criou 3 filhos trabalhando sozinha. Voltou a estudar aos 50. E agora isso. Ela segurou a mão da mãe. Eu acredito na senhora. Seus netos acreditam. Aquelas pessoas na empresa acreditam. Quando vai acreditar em si mesma? Célia apertou a mão da filha, sentindo a força passar entre elas. No dia seguinte, a sala de reuniões estava lotada. Conselho de administração, acionistas principais, diretores. O clima era tenso com especulação. Otávio abriu a reunião. Senhores e senhoras, convoquei esta reunião extraordinária para 2 anúncios. Primeiro, por questões de saúde, renuncio ao cargo de CEO efetivo imediatamente. Murmúrios percorreram a sala. Segundo, nomeio como minha sucessora, com apoio unânime do conselho. Ele olhou para Célia Monteiro dos Santos. Desta vez, os murmúrios foram mais altos. Surpresa, choque, alguns protestos. Isso é absurdo. Um acionista se levantou. Ela tem o quê? 1 ano na empresa em cargo executivo. Tem 24 anos na empresa, Otávio corrigiu friamente. E neste último ano, entregou mais resultados que os últimos 5 anos combinados. Mas... Senhor Albuquerque, uma voz feminina interrompeu. Era Helena Drummond, uma das acionistas mais influentes. Vi os números. Vi os resultados. Se Otávio diz que ela é a escolha certa, confio no julgamento dele. E proponho votação. A votação foi tensa. Mas quando os votos foram contados, 72% aprovaram a nomeação. Célia respirou. Era oficial. Ela era CEO. Nos dias seguintes, a notícia explodiu na mídia. Ex-faxineira vira CEO de gigante corporativa. As histórias variavam do inspiracional ao cético. Uma repórter conseguiu uma entrevista. Senhora Santos, como se sente sendo chamada de CEO Cinderela? Cinderela tinha uma fada madrinha, Célia respondeu. Eu tive trabalho duro, mentores que acreditaram em mim, e uma dose de sorte de estar no lugar certo na hora certa. Mas não nega que é uma história de conto de fadas. Nego. Contos de fadas têm finais felizes garantidos. Minha história ainda está sendo escrita, e vai depender de trabalho, não de mágica. O que diria para outras pessoas em situações similares? Célia pensou cuidadosamente. Diria que oportunidades raramente batem à porta. Às vezes você precisa construir sua própria porta. E que seu passado não define seu futuro, suas escolhas definem. A entrevista viralizou. Célia se tornou um símbolo, especialmente para mulheres mais velhas, para trabalhadores invisibilizados, para todos que achavam que seus sonhos tinham prazo de validade. Mas símbolos são ótimos, e Célia precisava ser CEO. E isso significava decisões difíceis. A primeira grande crise veio 3 meses depois de assumir. Uma das fábricas da empresa estava operando com prejuízo há anos. A solução óbvia era fechar e demitir os 300 funcionários. Na reunião do conselho, todos concordavam com o fechamento. É a decisão de negócios correta, Rodrigo argumentou. Não podemos deixar sentimentos atrapalharem. Célia ouviu todos. Depois pediu 48 horas antes da decisão final. Naquelas 48 horas, ela viajou para a cidade onde ficava a fábrica. Era uma cidade pequena, onde a fábrica era o maior empregador. Conversou com funcionários, com o prefeito, com comerciantes locais. Se fecharmos, esta cidade morre, o prefeito disse. Não é só sobre os 300 empregos diretos. São os empregos indiretos, as famílias, tudo. Célia voltou com uma proposta diferente. E se transformássemos a fábrica em um centro de inovação? Usamos o espaço para desenvolver novos produtos, testamos processos novos lá. Isso custaria mais, Fernando apontou. A curto prazo, sim. Mas a longo prazo, cria valor. E mantém uma comunidade inteira viva. Ela olhou ao redor da sala. Não somos apenas uma empresa. Somos parte de um ecossistema. Nossas decisões têm ondas. Isso é muito idealista, um membro do conselho disse.
É prático, Célia respondeu. Reputação importa. Responsabilidade social importa. E funcionários que sabem que a empresa se importa com eles trabalham melhor. A proposta foi aprovada por margem estreita. E funcionou. A fábrica transformada se tornou um dos centros mais inovadores da empresa. Mas nem todas as decisões terminavam bem. Célia teve que demitir um diretor por corrupção. Teve que enfrentar acionistas furiosos quando uma iniciativa fracassou. Teve noites sem dormir, dúvidas, momentos em que quase desistiu. Foi em uma dessas noites difíceis que recebeu uma carta. Era de uma menina de 15 anos. Cara senhora CEO, começava. Meu nome é Sofia e minha mãe trabalha como cozinheira. Ela sempre disse que pessoas como nós não podem sonhar grande. Mas aí vi sua história. A senhora me mostrou que não importa de onde você vem, importa para onde vai. Por causa da senhora, vou estudar engenharia. Obrigada por existir. Célia guardou aquela carta. E nas noites difíceis que viriam, relia ela. Lembrava do propósito maior. Os anos passaram. Sob liderança de Célia, a empresa cresceu 40%. Mas mais que números, mudou a cultura. Implementou programas de educação para funcionários, creches nas fábricas, políticas de diversidade genuínas. Você está transformando uma corporação em uma ONG, um acionista reclamou uma vez. Estou transformando uma corporação em algo sustentável, Célia respondeu. Funcionários felizes e qualificados produzem mais. É bom para os negócios e para as pessoas. 5 anos depois de se tornar CEO, Célia recebeu um prêmio de liderança empresarial. No discurso de aceitação, ela contou a história completa. Há 5 anos, eu era invisível. Uma faxineira que limpava escritórios enquanto executivos nem notavam minha presença. Hoje estou aqui, não porque sou especial, mas porque alguém me deu uma chance. Porque alguém viu além do uniforme, além do título, além das expectativas. Ela olhou para a plateia. Quantos talentos estamos desperdiçando porque só olhamos para lugares óbvios? Quantas Célias existem aí fora, limpando, servindo, trabalhando em silêncio, com habilidades que nunca serão descobertas? Meu desafio para cada líder aqui: olhem ao redor em suas empresas. Realmente olhem. Vejam as pessoas, não os cargos. Porque o próximo grande CEO pode estar usando um uniforme de limpeza. O próximo grande inovador pode estar atendendo seu telefone. E se você não olhar, nunca saberá. A plateia se levantou em ovação. Mas Célia não estava pensando nos aplausos. Estava pensando em seu pai, que ensinara uma menina pobre que xadrez não era sobre força, mas sobre estratégia. Que o fraco pode vencer o forte se usar a cabeça e o coração. 10 anos depois daquela manhã em que Célia resolveu um problema de xadrez, ela estava em sua sala de CEO, a mesma sala que uma vez limpara às 6 da manhã. Havia uma batida na porta. Entre, ela chamou. Era Mariana, agora diretora de operações. Dona Célia, tem alguém aqui querendo falar com a senhora. Não tem agendamento, mas insiste que é importante. Quem é? Um zelador do segundo andar. Diz que tem uma ideia sobre eficiência energética. Célia sorriu. Mande entrar. Um homem jovem, nervoso, entrou segurando um caderno surrado. Senhora CEO, desculpe incomodar. Eu sei que a senhora é ocupada. Sente-se, Célia interrompeu gentilmente. Como é seu nome? Carlos, senhora. Carlos, me diga, quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos, senhora. E você tem uma ideia? Ele abriu o caderno, mostrando diagramas desenhados à mão. Eu noto que os sistemas de ar-condicionado ficam ligados a noite toda, mesmo sem ninguém nos andares. Calculei que se programássemos por zonas, baseado em ocupação real, poderíamos economizar. Ele parou, parecendo perceber quão ousado estava sendo. Continue, Célia encorajou. Carlos apresentou sua ideia. Era simples, prática, e potencialmente economizaria milhões por ano. Carlos, Célia disse quando ele terminou, esta é uma ideia excelente. Muito bem pensada. Sério? Ele parecia não acreditar. Sério. Vou conectá-lo com nossa diretora de sustentabilidade. Ela vai ajudar a desenvolver isso. Célia fez uma pausa.
Me diga, Carlos. Você estudou engenharia? Não, senhora. Só terminei o segundo grau. Não tive condições de fazer faculdade. Gostaria de estudar? A empresa tem um programa de bolsas. Os olhos dele brilharam. Eu não sabia. Agora sabe. Converse com o RH. E Carlos? Ela esperou ele olhar para ela. Nunca pare de observar, de pensar, de ter ideias. Não importa qual seu cargo hoje. Importa o que você pode se tornar. Quando Carlos saiu, visivelmente emocionado, Mariana sorriu. A senhora faz isso com todos? Com todos que têm ideias boas e coragem de compartilhá-las. Célia olhou pela janela. Uma vez, alguém fez isso por mim. Estou apenas pagando adiante. Naquela noite, Célia voltou para casa mais cedo, algo raro. Encontrou sua família reunida, filhos, netos, até bisnetos agora. Vó. Lucas, agora com 22 anos e estudando administração, a abraçou. Como foi o dia? Produtivo. Conheci alguém que me lembrou por que faço o que faço. Vó, a neta mais nova, Maria Cecília de 8 anos, puxou sua mão. É verdade que você era faxineira? Todos ficaram em silêncio. Era uma pergunta que as crianças mais novas às vezes faziam, sem entender o peso. Célia se ajoelhou para ficar na altura da menina. É verdade. Por muitos anos, eu limpava escritórios. E agora você é chefe de tudo. Agora eu lidero uma empresa. Mas sabe, Maria Cecília, eu não era menos importante quando era faxineira. Todo trabalho tem dignidade. Todo trabalho importa. Mas é melhor ser chefe, né? Célia riu. É diferente. Tem responsabilidades maiores. Mas o que aprendi limpando, atenção aos detalhes, respeito pelas pessoas, humildade, me tornou uma líder melhor. Ela pegou a menina no colo. Sabe o que aprendi, meu amor? Que não importa onde você começa. Importa quem você escolhe ser. Importa tratar todos com respeito, não importa o cargo deles. E importa nunca parar de aprender, nunca parar de tentar. Vou me lembrar, vó. Mais tarde, quando todos dormiam, Célia foi até o pequeno escritório em casa. Lá, em uma moldura na parede, estava o tabuleiro de xadrez daquele dia fatídico. Otávio o havia dado de presente. Ao lado, a foto dela com o pai, décadas atrás, ambos sobre um tabuleiro. Ela tocou a moldura suavemente. Obrigada, pai. Você estava certo. O xadrez ensina mais que movimentos. Ensina a vida. No dia seguinte, Célia faria uma apresentação importante. Daqui a uma semana, negociaria uma fusão complexa. Daqui a um mês, abriria uma nova fábrica que geraria 1000 empregos. Mas naquele momento, sozinha em seu escritório caseiro, ela não era CEO. Era apenas Célia, filha de um ferroviário, mãe, avó, uma mulher que entenderá que os finais não são determinados pelo começo, mas pelas escolhas que fazemos no meio do caminho. E que às vezes, apenas às vezes, tudo que você precisa é de alguém que te veja de verdade. Alguém que olhe além do que você parece ser e enxergue o que você pode se tornar. Para Célia, esse alguém fora Otávio, que descansava em paz há 3 anos, mas cujo legado vivia em cada decisão dela. E agora, Célia era essa pessoa para outros. Para Carlos, o zelador. Para Sofia, a menina que escrevera a carta. Para todos que precisavam de alguém que acreditasse quando eles mesmos duvidavam. Ela desligou a luz e foi dormir, sabendo que amanhã traria novos desafios, novas dúvidas, novos problemas impossíveis para resolver. Mas ela havia aprendido algo fundamental naquele dia, anos atrás, diante de um tabuleiro de xadrez. Não existe posição impossível. Existe apenas a falta de visão para ver a solução. E Célia, a ex-faxineira que se tornará CEO, nunca pararia de enxergar possibilidades onde outros viam apenas limites. Fim.